Olá, então nós estudamos o Pajem de Paus, a criança que habita dentro de nós, que carrega consigo a chama sagrada. A criança que nos lembra que às vezes nós devemos ter a ingenuidade e a inocência de uma criança para que tenhamos a capacidade de nos realizarmos. Nem tudo tem a ver apenas com maturidade antes de agir. Às vezes, se arriscar um pouco é necessário. Você só vai saber se o resultado é bom ou não a partir da sua própria experiência. Às vezes, o que o outro passou não serve para nós. Nem sempre a experiência do outro nos valerá. Claro que nós não vamos descartar os conselhos de quem já tem experiência de vida, mas cada um de nós está experimentando a vida a partir de uma manifestação muito única de Deus. Então, não necessariamente o que o outro passou, nós também passaremos, exceto se nós, de alguma forma, estivermos ainda muito vinculados a questões ancestrais, por exemplo, que acabam nos levando de forma inconsciente a repetir o mesmo que o outro viveu. Tudo isso é necessário ser investigado de forma mais aprofundada a partir do nosso desenvolvimento de consciência, a partir do nosso desenvolvimento de luz. Então o Pajem passa por todas as experimentações da vida, aquelas fases onde nós estamos experimentando algo novo. Mesmo que não tenhamos 10 ou 20 anos, estaremos sempre entrando em contato com novas capacidades não antes experimentadas. E isso vai também nos lembrando que a vida é uma caixa de surpresas. Nós devemos ter também o coração de uma criança para experimentar tudo isso. Então, assim, nós educamos o nosso pajem, e não que ele deva amadurecer necessariamente para se tornar um cavaleiro, uma rainha ou um rei. Ele deve permanecer dentro de nós como uma criança. Nós não necessariamente precisamos amadurecer o pajem, porque se a gente amadurecesse o nosso lado criança, a gente o perderia. A gente perderia a alegria, a ingenuidade, a inocência, que a vida também pode ser. Nós seguimos adiante e encontramos então o Cavaleiro de Paus, aquele que já luta por si mesmo. O Cavaleiro de Paus é aquele que vai representar o movimento do naipe de Paus, do elemento fogo, com bravura. Aqui nós podemos entender o Cavaleiro de Paus como aquela fase onde nós sentimos que a coragem está presente, nós queremos nos arriscar, nós devemos nos arriscar. A vida nos chama e existe algo dentro de nós pulsando que nos leva a agir de forma onde, mesmo que as coisas não saiam como nós gostaríamos, o simples fato de se arriscar já é válido. Então o Cavaleiro de Paus vai representar o momento onde nós nos movemos com o elemento fogo sem ainda ter total maturidade diante dele. Aqui também o Cavaleiro de Paus estará se arriscando e esses riscos poderão levar a feridas. Porém, as feridas do cavaleiro já não são as mesmas do pajem. O pajem ainda brinca com a vida. Ele ainda, quando se machuca, ele tem a permissão de se restaurar porque é uma criança aprendendo, a nossa criança divina. Aqui a gente sabe que as nossas ações podem trazer resultados de impacto ainda maior, seja para o bem, seja para o mal. Seja para um lado positivo ou negativo. Então nós estamos nos arriscando diante do elemento fogo, mas nós podemos cair algumas vezes em excesso. Mas esse excesso de coragem pode ser perigoso às vezes. Então o Cavaleiro de Paus representa o elemento de forma flamejante, vamos dizer assim. É um momento onde a gente quer encarar a vida e não nos importamos muito com o resultado, a gente só quer sair do lugar. É o nosso lado aventureiro, é o nosso lado cavaleiro. Os cavaleiros não estão nas cartas do nosso baralho normal. Então, se a gente fosse tirar tarô com essas cartas, o cavaleiro faltaria. Não que a leitura ficasse impedida, mas
estaríamos em falta do cavaleiro. Ainda assim, é possível fazer uma leitura de tarô com essas cartas. Para poder ajudar a ilustrar os cavaleiros de uma forma ainda mais profunda, imaginemos a seguinte cena. Descendo dos céus, nós vemos o arcano do carro. Aqui nós vemos o deus Marte junto dos dois grifos. O arcano do carro nos ensina que, para o movimento da vida acontecer, nós precisamos tomar as rédeas das nossas decisões. Então, se você decide por determinado caminho, nem sempre o seu caminho estará livre. E à medida que você toma as rédeas com firmeza, a alma ajuda a abrir o seu caminho. Esse é o arcano do carro. É o momento onde você deve observar que você não deve seguir apenas as suas emoções, porque elas podem te levar para um caminho onde você se perde, mas também você não pode ouvir apenas a sua razão, porque ela pode te tornar uma pessoa muito fria, analítica, que desconsidera que a vida não é apenas racional. O Cavaleiro de Paus então recebe a convocação de Marte, a convocação do arcano do carro, para que ele tome as rédeas do elemento do qual ele está inserido, do elemento fogo. Aqui é o momento onde o Cavaleiro de Paus precisa equilibrar o seu movimento, para que ele não perca as rédeas do seu cavalo. Ele deve seguir o seu impulso, ele deve seguir a sua chama interior, mas ele precisa vigiar as paixões. Ele segue o impulso, mas se o impulso estiver muito domado de paixão, ele se queima. Ele queima quem está ao seu redor. Ele segue a sua decisão, ele segue a sua chama interior, mas ele precisa vigiar, ele precisa observar com cuidado se essa chama interior não está mais voltada apenas para uma impulsividade cega, simplesmente para querer sair do lugar, ou se ele está atento à presença, ou se ele está atento ao chamado silencioso do sagrado dentro dele. Então o Cavaleiro de Paus, quando sai numa tiragem, é o momento de arriscarmos mais. Os cavaleiros, justamente por estarem em cavalos, representam a necessidade de movimentar, a necessidade de agir. Lembrando que é a partir da ação que nós honramos a nossa vida, que nós lapidamos a nossa forma de agir, a nossa vontade, que nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, que nós refinamos a nossa identidade, que nós encontramos a nossa autoafirmação no mundo, que nós aprendemos a ser quem realmente queremos nos tornar, e que à medida que esses movimentos acontecem, a gente vai ampliando os nossos horizontes. As nossas metas vão se tornando reais, mas tudo isso perante o movimento. O Cavaleiro de Paus, então, junto da corte, é aquele que defende o seu reino interior. O cavaleiro é aquele que, sem ele, o reino não teria defesa. E o reino é o nosso próprio mundo interno, é a nossa própria vida, é o nosso próprio corpo. Se nós não defendemos tudo isso, quem fará isso por nós? Vamos esperar um cavaleiro vir de fora montado num cavalo para fazer isso? Melhor não. Os cavaleiros então nos convocam ao movimento. Se nós estamos falando sobre uma pessoa, o pajem vai representar que essa pessoa está sendo ingênua, inocente, às vezes é uma pessoa que não tem maturidade ainda. E se nós estamos falando de um cavaleiro, nós estamos falando de uma pessoa que se arrisca muito, mas que também não tem tanta maturidade ainda. Tudo isso faz parte do aprendizado. O objetivo aqui é que encontremos esses arcanos dentro de nós. Quando que nós somos o Cavaleiro de Paus? Quando nós agimos como nós agimos? Com pressa? Com assertividade? Como está o nosso movimento? E então,
Depois que o cavaleiro sai para suas aventuras, ele volta com a sua armadura talvez ferida ou intacta. Ele volta vitorioso ou não, mas de toda forma ele volta com um novo aprendizado. Então ele segue para o castelo, e é o momento onde a gente entra no castelo e encontra a nossa realeza. É o momento onde nós vamos de encontro à rainha e ao rei.